Retomando o nosso conteúdo sobre teorias evolutivas, eu sou o professor Marcos Bacilão, a matéria de Biologia 2 do Colégio Alternativa. Esse capítulo, continuando, é o capítulo 16. A série é o segundo ano único e a nossa aula será a aula 12. Bom, adentrando esses conceitos que envolvem as questões evolutivas, a gente entende que o principal dentre eles é o conceito da evolução em si. E esse conceito de evolução, ele vai ser esse conjunto de processos que vão promover a diversificação dos seres vivos ao longo do tempo. Então, eu analiso a mudança dos seres vivos associada a uma linha temporal. E, claro, essas mudanças irão provocar a origem de espécies que provavelmente serão as espécies que nós temos atualmente. Ou então, né, essas mudanças desencadeadas aí por essas alterações nesses ambientes levam à formação dessas espécies que já foram extintas, né, no caso, que não se adaptaram bem ao meio e que, em consequência desse processo de mudança desse habitat, desses habitats, essas adaptações elas não foram coerentes com esses ambientes e aí, consequentemente, essas espécies deixam de existir. No contexto da evolução, eu coloquei essa árvore da vida, né, essa árvore filogenética da vida, para que a gente compreenda como estão dispostos aí, associados ao processo evolutivo, né, os organismos. A gente pode encontrar inicialmente lá as bactérias dentro do grupo de organismos que são considerados procariontes, onde a gente vai ver aí, ó, diversas bactérias diferentes que não vão possuir a carioteca, né? Em seguida eu tenho as arqueabactérias que também estão dentro do contexto dos chamados procariontes, são anteriores à carioteca, né? A gente vê todas as disposições aí dessas bactérias e ao final nós temos o grupo dos eucariontes, onde a gente vai encontrar os demais grupos, que são quem? Né? Os animais, os fungos, os protistas. Além disso, aí eu tenho as diversas variações dentro desses grupos. Lembrem-se sempre que na associação entre procariontes e eucariontes, mesmo arqueabactéria estando colocado dentro do grupo dos procariontes, né, eles estão mais próximos dos eucária, ou seja, dos eucariontes, que dos próprios procariontes. Por quê? Porque a gente tem esse DNA dentro de arquea e é associado a uma proteína. Então perceba que são características que vão surgindo, né? Características genéticas que, em consequência, vão demonstrando o surgimento de, por exemplo, características moleculares, como é o caso, características morfológicas, características bioquímicas, né? Até mesmo comportamentais, que vão fazendo com que esses grupos eles venham a ramificar e originar os demais grupos. Lembrem-se também que nenhum organismo convive na mesma linha de tempo com seus ancestrais, né? E aí a gente entra em outro cara, além de Darwin, né? Chamado de Alfred Russel Wallace, que foi um das figuras, né, que compreenderam essa ideia aí da evolução, da teoria da seleção natural, junto com Darwin, e aí ele traz essas ideias a partir de viagens que ele também executava, né? Só que as viagens de Wallace, elas estavam relacionadas ao trabalho que ele exercia. Ele era naturalista, geógrafo, geólogo, antropólogo, explorador, biólogo, né? E era britânico. Ele vivia no país de Gales. Ele morre em 7 de novembro de 1983. Desculpe, mas ele nasce em 8 de janeiro de 1923, né? E ele nasce na cidade de Usk, no país de Gales, e morre em Broadstone, em Dorset, na Inglaterra. Então, o Wallace também viajou, né? E essas viagens que o Wallace executava, ele também possibilitou que ele investigasse essa biodiversidade, estudasse essa biodiversidade e conseguisse coletar exemplares de animais e plantas, né? Principalmente insetos, aves, né? Plantas diferentes que só ocorriam nessas áreas específicas de diversificação por causa do calor, né? E enviava a colecionadores do Reino Unido que podiam, né, abastecer as coleções dos museus de história natural e tudo mais. E aí, ou então suas próprias coleções pessoais. E aí o que era que acontecia? A partir dessas coletas, das análises anatômicas que o Wallace também executava, assim como Darwin fez, né, ele também percebeu que existiam bases, né, para fundar uma ideia que falava sobre o percurso da vida de vários organismos. E aí a gente pode entender que ele tinha uma base parecida com o que Darwin tinha, né, sobre a história, o avanço acerca da história natural dos seres vivos. E é claro, só que Darwin, ele teve uma possibilidade maior, ele tinha muito mais recursos do que o Wallace, e ele conseguiu estudar isso muito mais
por muito mais tempo, né? Só que aí o que acontece? Quando o Wallace envia os escritos dele para Darwin, e Darwin entra em contato com esses escritos, Darwin entra meio que em desespero, e aí ele entra em contato, né, com as comissões de ciência da época lá, da Inglaterra, e aí conversa para que, no caso, as duas teorias serem lançadas, né, simultaneamente, os dois documentos, tanto de Wallace como de Darwin, serem lançadas simultaneamente, para que, na verdade, o que aconteceria com isso? Esse documento iria embasar, né, aquela ideia da evolução. Então, tanto Darwin como Wallace, eles são autores que relacionam essa obra, né, sobre essa questão dessa teoria evolucionista. E, basicamente, é o que diz, né? Darwin trabalhava em sigilo, né, e quando chega a ideia de Wallace, inicialmente, ele faz com que esses ensaios, né, como eu falei, os documentos sejam publicados simultaneamente, tá? E aí, qual é a proposta do darwinismo? Darwin ele entra com a ideia, né, diferente do que Lamarck fala, sobre as girafas que existiam com pescoço longo e pescoço curto. Darwin fala da seguinte questão, né, nessa teoria evolucionista, que Lamarck no todo não estava errado. A questão era como ele especificava esses mecanismos, como esses mecanismos ocorriam. Porque Lamarck falava sobre a ideia de adaptação, né? Ele dizia que essa adaptação ela ocorria da seguinte maneira: o indivíduo, por necessidade do uso da determinada característica, fazia com que essa característica se aperfeiçoasse, melhorasse, né, dentro de uma única geração, e esse aperfeiçoamento ele conseguisse ser transmitido para gerações seguintes. Só que Darwin não falava dessa maneira. Ele dizia que aquelas que tinham pescoço mais longo, por exemplo, as girafas que tinham pescoço mais longo, elas conseguiam alcançar os galhos mais altos da acácia. Consequentemente, elas se alimentavam dos galhos baixos e dos galhos altos também. E aquelas que tinham o pescoço mais curto, o que era que acontecia? Só conseguiam se alimentar dos galhos mais baixos. Então, o alimento acabava para esses animais que tinham o pescoço mais curto, né? Consequentemente, o alimento ele ainda sobrava para aqueles que tinham o pescoço mais largo. E aí qual é a grande questão com relação a essas diferenças, né? É que, na verdade, quem sobrevive, quem se alimenta, deixa descendentes. E quem não se alimenta, quem não sobrevive, não consegue deixar esses descendentes. Consequentemente, aqueles que vão possuindo o pescoço cada vez maior, vão deixando a sua prole, e, consequentemente, essa prole ela vai se proliferando aí, né? Que doideira. A prole proliferando, né? E aí ela vai deixando mais descendentes, e, consequentemente, nós temos essas espécies que nós vemos atualmente de girafas, tá? Bom, outra questão interessante também é que, se você perceber, a girafa, além do alongamento do pescoço, ela teve um alongamento dos membros anteriores, né? Esses membros eles se alongaram logo juntamente ao alongamento que ocorreu no pescoço. Ah, mas isso foi assim, numa única geração? Não. É claro que isso foi aparecendo, isso foi surgindo, né, dentro de gerações, e essas características elas foram sendo mantidas a partir da propagação sexual, né? Dessa seleção sexual que ia ocorrendo. Ou seja, o indivíduo que sobrevivia era o indivíduo que deixava descendente. Então, consequentemente, esse indivíduo que ia deixando os descendentes, essa genética ia se mantendo e a característica, consequentemente, ia se afirmando dentro das populações, tá? Bom, e aí a gente compara Darwin e Lamarck. Lamarck falava sobre uma ideia de evolução linear, né, onde a gente tinha um contexto único de evolução, ou seja, uma espécie que evolui e tal, e se torna outra espécie. Né, eu tenho uma linha única. Darwin não. Darwin falava sobre a existência das árvores filogenéticas. Né? Ele criava a ideia principal de que essa evolução ela iria ramificar, e essa ramificação ela iria originar diversos grupos diferentes de indivíduos. Então, sempre partindo de um único ancestral comum. Né? Então, perceba que Lamarck fala de um indivíduo originando outro. Né? E isso não é o propósito da evolução atualmente, né? Principalmente do neodarwinismo. Já Darwin ele fala não sobre essa questão dessa evolução ramificada, abrindo sempre em uma dicotomia, né? Galhos dessa árvore que ramificam para dois ancestrais. Tá? Lamarck fala sobre a questão do meio que gerava variação, né? E Darwin não. Darwin falava que o meio, na verdade, selecionava. As mudanças que ocorriam no meio acabavam
selecionando essas características que eram consideradas positivas, que eram coerentes àquele tipo de ambiente, e essas características elas iam se mantendo conforme as gerações iam se estabelecendo. A cada geração, essa característica ia sendo aperfeiçoada, né, até as espécies que nós temos atualmente, que continuam sofrendo o processo de pressão seletiva, né, e, consequentemente, de seleção natural. Tá? Bom, e aí a gente para compreender as ideias do fixismo contra o evolucionismo. Né? O fixista fala que as espécies são imutáveis, elas não se alteram ao longo do tempo. Já o evolucionista parte da ideia de que as espécies vão se modificar devido a características que elas vão assumindo conforme o tempo passa. E aí a gente confronta fixismo e evolucionismo, né? Que fala sobre essa questão dessa ramificação, do surgimento de novas características, espécies que vão ramificando, vão dando origem a outras espécies, e, consequentemente, essa árvore irá progredindo até originarem, né? Um ancestral originar vários outros indivíduos. Aí eu tenho um ancestral que vai desaparecer, né? E no momento presente, por exemplo, todos os descendentes daquele ancestral. Tá? Na comparação sobre as teorias de Lamarck e de Darwin, em relação ao pescoço da girafa, novamente a gente volta sobre a questão do esforço, né? Lamarck fala que o esforço conduziu ao crescimento do pescoço, ou seja, a girafa tentava alcançar o galho mais alto, novamente, e aí essa tentativa fazia com que esse pescoço ele fosse esticando. Por quê? Porque ele estava sendo usado frequentemente. E, consequentemente, quando esse pescoço ele se distendia, ele conseguia ser passado, né, para os descendentes. Mas a gente sabe hoje que isso não é real. Né? A gente entra novamente com a discussão que Darwin falava sobre a questão do pescoço da girafa, mais comprido, novamente, ó lá, alcançando esses galhos mais altos e, consequentemente, conseguindo se alimentar melhor. Aquelas que não alcançavam iam morrendo e não deixavam descendentes, né? Foi o que eu falei. Bom, e aí a gente parte de um ponto interessante sobre a questão da seleção de micro-organismos e insetos resistentes. Por quê? Porque é um dos focos atuais acerca do que nós estamos vivendo nessa época. Né? Essa seleção de micro-organismos está sendo muito explorada nos dias atuais. Por quê? Porque a gente sabe que os antibióticos que a gente possui atualmente já não são tão efetivos quanto os que a gente tinha anteriormente. E aí o que é que acontece? Esses antibióticos que eles provocam dano a essas bactérias, né? Eles já não têm mais tanta efetividade quanto eles teriam. Por quê? Porque nós selecionamos organismos resistentes. Né? E aí a gente entra na questão da população selvagem, onde eu tenho diversos organismos diferentes, e esses organismos, alguns serão resistentes, outros não serão resistentes. E aí eu entro com o processo de seleção. Eu tenho uma pressão seletiva, né? Nesse caso o antibiótico está entrando na bactéria lá para matar todas aquelas que não resistem à ação do antibiótico. Algumas vão sobreviver, por quê? Porque essas serão resistentes. Essas terão armas contra o antibiótico. Essa terá uma genética própria de alguma substância que irá combater o antibiótico de alguma maneira na dinâmica de vida dela. Né? Isso acontece dentro de todos os organismos na natureza. Nós sofremos pressões seletivas. Também nós somos selecionados por aqueles que são mais resistentes e menos resistentes a algumas pressões. Né? E olha aí, ó, o selvagem ela vai ser constituído por indivíduos sensíveis, com maior potencial reprodutivo, e aqueles que são resistentes, com menor potencial reprodutivo. Geralmente, os organismos resistentes a uma determinada condição, eles estão espalhados dentro da população com a frequência menor. Né? A gente vai perceber isso quando a gente estudar genética de populações. E aí, quando eu atuo com a pressão específica, o que é que eu faço? Eu vou matar todos aqueles, eu vou exterminar, diminuir todos aqueles indivíduos que não são resistentes. E quem vai sobrar? Quem irá restar? Aqueles que serão resistentes. Então, consequentemente, essa população começa a surgir novamente, né, dentro do contexto do efeito gargalo, que a gente vai ver lá, né, a gente viu lá em sala de aula. E esse efeito gargalo, ele faz o quê? Ele pega uma grande concentração de indivíduos e aí ele vai regredindo para uma concentração menor de indivíduos. Eu mudo as frequências alélicas, eu mudo a pressão seletiva que está ali dentro daquela população. Então, eu vou mudar, basicamente, a frequência associada àqueles indivíduos que eram menos resistentes, ou seja, eles estavam em maior quantidade, e aqueles que agora são mais resistentes. Eu fiz um gargalo, né? E o número com relação ao indivíduo, ele diminui. Eu tenho menos indivíduos em contrapartida, esses são resistentes àquela determinada pressão. E aí o que é que vai acontecer? Eles vão começar a se proliferar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eles vão começar a formar essa nova população, e aí eu tenho o que a gente chama de efeito fundador. Eu vou fundar uma nova população que agora
Vai ter, sim, indivíduos que serão resistentes, só que eles vão estar em menor quantidade. E aqui, desculpe, resistentes não, perdão, suscetíveis. Os suscetíveis estarão em menor quantidade. Já os resistentes, que partiram daquele grupinho que restou, né, que sobrou, que não sofreu a pressão, eles vão se multiplicar e agora eles vão estabelecer a população total, que pode ser menor do que a população anterior, aquela que estava lá anteriormente, porque a gente sabe que o potencial reprodutivo deles é menor, mas em compensação, eles vão ser resistentes àquela determinada ação, àquele determinado efeito. Né? Então a gente tem a população ela proliferando, aumentando de tamanho com o passar do tempo e, consequentemente, indivíduos que não são resistentes vão estar pontuados. Isso a gente entra naquela discussão não só sobre as bactérias, mas também sobre os insetos, né? Quando você, por exemplo, passa um veneno de barata na casa, várias baratas elas acabam morrendo. E aí o que é que vai acontecer? Você tem que esperar um determinado tempo para entrar com essa ação novamente. Por quê? Porque você tem que esperar todos os resistentes se estabelecerem, todos os suscetíveis se estabelecerem, e aí quando você aplica novamente, você percebe que há um decréscimo na ação daquele determinado agente que vai diminuir a quantidade dessas baratas, né? Tipo o agrotóxico ou determinado componente que vai diminuir a ação dessas baratas, a prevalência dessa quantidade de baratas. Muitas vão morrer, mas algumas em maior número vão sobreviver. E isso você vai realizando um processo de seleção, né? Você vai selecionando aquelas que são mais resistentes. E aí a gente tem a questão da aplicação do produto químico, né? Pode ser um antibiótico ou inseticida, como eu tinha falado. E isso vai ocorrer, é a pressão que vai acontecer, a pressão de seleção ou pressão seletiva, que vai eliminar aqueles que são sensíveis, mantendo somente os resistentes. Os indivíduos resistentes vão se proliferar, eles não vão ter competição, porque basicamente o que vai acontecer? Como eles vão prevalecer dentro da população a partir de agora, mesmo com menor potencial reprodutivo, eles vão competir menos, vão competir em menor quantidade com aqueles que são considerados resistentes, sensíveis. E aí eles vão formar uma população quase que na totalidade de indivíduos que serão resistentes. Né? No caso, eu tinha indivíduos que eram sensíveis e resistentes misturados, apliquei a pressão seletiva. O que é que vai acontecer? Diminuir todos aqueles que são sensíveis. Restam alguns que são sensíveis e uma quantidade grande, maior do que inclusive do que os sensíveis, de organismos resistentes. Esses organismos resistentes começam a se proliferar e aí a população cresce novamente. Ou seja, essa população que cresceu vai estar contida em maior parte de indivíduos que serão resistentes e em menor parte de indivíduos que serão sensíveis. Perceberam essas questões, tá? Bom, mostrando aí com relação à seleção pelos antibióticos, né, da seleção bacteriana, olha lá, eu tenho uma população bacteriana normal, é o que eu acabei de falar, uso o antibiótico, vai eliminar uma grande parte daqueles que são considerados sensíveis. Quem serão os que vão sobreviver? Os sobreviventes serão os que serão resistentes. E esses sim vão se reproduzir. Eles vão ser estimulados à reprodução para que a população volte a crescer e com esse crescimento eu estabeleça uma nova população bacteriana. Só que agora essa população bacteriana ela vai ser resistente. Essa é uma forma de seleção artificial que a gente cria. Mas existe também a transferência horizontal, ou seja, de uma bactéria que passa o gene para outra. A partir do processo de reprodução, né, a gente tem a divisão e aí a formação dessa população resistente. Ou então, bactérias podem, por conjugação, ou seja, lá quando o pile se insere na outra bactéria, né, e ela envia a duplicação lá do plasmídio para aquela bactéria que não é resistente, ela passa a ser resistente. Ou seja, a bactéria que era sensível recebe o material genético da bactéria resistente e se torna uma bactéria resistente. Ela agora vai, quando ela se reproduzir, ela só irá gerar bactérias que são resistentes. E essa é a chamada transferência horizontal. Perceba que eu tenho esses dois fatores aí associados a essa resistência bacteriana, tá? Na seleção natural, para finalizar, a gente vê aí principalmente a questão voltada a essa adaptação, né? A adaptação vai ser uma aptidão de uma estrutura, função, organismo, ou para um ambiente particular, como por exemplo ele está demonstrando aí um pica-pau que vai perfurar a madeira para tentar encontrar larvas na qual ele possa se alimentar. E aí o que é que vai acontecer? Essas características elas vão se combinar estruturalmente, fisiologicamente, comportamentalmente, geneticamente e bioquimicamente para formar o indivíduo. E essas características combinadas, elas irão fazer com que o indivíduo venha se adaptar ao meio. E, inclusive, ao sofrerem as pressões seletivas, aqueles que não serão resistentes serão retirados e aqueles que são resistentes se mantêm. Né? Os que não são resistentes saem
de cena, e aqueles que são resistentes se mantêm. E aí entra a questão da teoria de seleção natural, que vai ser esse mecanismo que vai viabilizar a variabilidade genética, tornando as espécies capazes de estarem associadas a um determinado ambiente. Ou seja, existe um conglomerado de características que possibilitam a vida daquele organismo naquele determinado habitat, né? E olha lá, isso vai fazer com que eles não venham a ser extintos, e eles vão se adaptar àquele determinado meio. Olha aí, o exemplo de animais de pelo espesso em regiões frias, né? O que foi que aconteceu? Cada vez mais, quanto mais pelo o animal tinha, mais calor ele conseguiria gerar a partir do pelo nessas regiões frias. E aí o que é que acontece? Com o passar do tempo, né? Os animais que tinham menos quantidade de pelos foram sendo diminuídos, assim como aconteceu com a girafa, e aqueles que tinham mais pelos sobreviveram. Assim como aqueles para regiões quentes, que vão ser, né, frequentes em menor quantidade de pelo. Por quê? Porque o calor solicita que o indivíduo tenha menos pelos para, inclusive, ele queimar menos energia sob forma de produção de calor. Outra coisa, o baço, né? Ele vai ser muito maior em mamíferos aquáticos. A gente já falou sobre isso em sala de aula, inclusive, que existe um polvo em específico, eu não estou lembrando qual é o nome dele, que foi descoberto que esse polvo em si, né, um polvo na região da Oceania, que ele possui um baço maior do que um baço humano normal. E isso aconteceu nos mamíferos justamente para que esses mamíferos aquáticos conseguissem se colocar dentro, né, do ambiente aquático e conseguissem passar mais tempo associado a esse ambiente aquático sem emergir para respirar, né? Ou seja, eles conseguem reter uma quantidade maior de oxigênio, né, dentro da água, e justamente devido à questão dessa modificação no baço. Perceba como é interessante, né? Daqui a um tempo, esse polvo em específico, né, da região da Oceania, eles serão, provavelmente, né, existe uma suposição, que eles serão uma nova espécie. E aí a gente coloca o pica-pau. Olha lá a característica, ele tem um crânio muito resistente e ele vai possuir músculos do pescoço que são bem desenvolvidos para suportar a força dos golpes que ele bate na madeira, né? Porque ele pica a madeira até perfurar essa madeira. O bico é forte e ele consegue remover essas lascas, né? E aí, com uma língua que existe dentro do interior da cavidade craniana, ele protrai essa língua e ele vai coletar essa larva dentro da madeira oca. A larva está perfurando a madeira, então ele consegue buscar. Ele não vai comer madeira não, tá? Ele vai comer a larva que está dentro da madeira. E aí o que é que acontece? Essa língua ela tem uma ponta modificada e móvel que facilita a retirada do alimento, né? Outra coisa, o ocioide, que é esse aqui do meio, ele vai ser flexível e ele permite essa extensão dessa língua para o exterior. Outro detalhe também são as penas, né, que vão estar curvadas para fim, né, penas rígidas, que vão atuar como apoio. E as garras que eles possuem, que também atuam abraçando a madeira, fazendo com que eles consigam se prender bem para executar esse movimento de bater na madeira com o bico. Tá, pessoal? Para finalizar, essa teoria sintética da evolução vai estar associada aí ao conceito darwinista de genética, né, e tem uma relação com a questão da variabilidade entre indivíduos. Perceba que, a partir do momento que eu coloco a genética dentro da teoria darwinista, eu passo a entender essa teoria darwinista agora de um ponto diferente. Porque eu não vejo mais como teoria darwinista, eu passo a entendê-la como teoria neodarwinista. Por isso ela é chamada de teoria sintética da evolução. E olha lá, ele fala da questão da mutação, e com certeza agentes que vão fazer com que alguns alelos prevaleçam, que é o que a gente chama de deriva genética, que a gente viu anteriormente lá. Processos migratórios também vão fazer com que populações se estabeleçam em áreas e essa genética ela venha promover uma variabilidade. Por quê? Porque quando a espécie sai de um habitat e vai para outro habitat, ela migra para outro lugar, ela tem que se adaptar àquele meio. E, consequentemente, com o passar do tempo, a cada geração, essa espécie ela vai apresentando características referentes à adaptação àquele determinado meio. E isso vai levando a uma variabilidade das características. Com o passar dos anos, daqui a milhares de anos, aqueles indivíduos daquela espécie que migraram para outro ponto podem se estabelecer como uma nova espécie. Claro que isso só acontece depois de um determinado tempo, tá? Outra questão que acaba influenciando nesses processos de seleção natural são as condições ambientais. As condições climáticas vão ser um dos pontos focais para as mudanças que ocorrem dentro das populações. E a seleção natural, como a gente já falou, ela vai atuar separando, né, a ideia do joio e do trigo. Aqueles que são adaptados e aqueles que não estão adaptados. Os que não estão adaptados vai acontecer o quê? Eles vão desaparecer. Aqueles que estão adaptados vão se manter e vão conseguir deixar descendentes. Ao final do processo, nós temos todos aqueles que são, né, indivíduos adaptados à sobrevivência naquele determinado meio.
Tá? E olha aí, ó, mutação, alteração do código genético, recombinação gênica, crossing over. Essas são questões que estão associadas ao processo, né, evolutivo na teoria sintética da evolução. Porque até então, Darwin, quando ele faz as primeiras suposições, ele não entende esses princípios de mutação e de recombinação gênica. Eles são associados posteriormente. É por isso que é chamado, no caso, teoria sintética ou neodarwinismo. Olha lá, ó. A mutação e a recombinação gênica, que são os dois fatores de maior importância, né, inclusive o crossing over e a fecundação estão como recombinação gênica, são os fatores mais, assim, tipo, significantes com relação à variabilidade, a promoção da variabilidade. E olha lá, essa variabilidade ela vai ser influenciada pelo ambiente com as pressões seletivas, com o que nós chamamos de seleção natural. E, ao final de tudo, nós temos a adaptação da população ao meio, claro, consequentemente, né, variada, mutada e selecionada para sobreviver a determinadas condições específicas aí do ambiente. Tá? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, certo? Eu deixei essa tirinha para vocês entenderem, brincarem aí sobre evolução e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais!